Paz e graça a todos inscritos aqui no canal O Monergista. Eu sou o Presbítero Pedrosa e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas verdades acerca do dízimo que talvez você nunca ouviu falar. Então para por um momento, esqueça tudo, se concentre no vídeo, veja ele e seja edificado no processo, crescendo na graça e no conhecimento das Escrituras, Palavra de Deus. Eu queria começar aqui com o vídeo do Agenor Duque, certo? Muito conhecido nas redes sociais. Dê uma olhadinha nesse vídeo e vamos analisar juntos. Mas é o seguinte, vou falar uma coisa que pode pôr na internet, no YouTube, no site, no camarada, no capeta público, no Facebook, no que você quiser. Se você não é cientista, você vai pro inferno. Porque Jesus disse que os adúlteros, os idólatras, os afeminados e os ladrões não herdarão o reino de Deus. A nível de informação, quem falou isso foi o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 e versículo de número 10. Lá está dizendo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então só para resumir aqui, a minha argumentação na questão do vídeo do Agenor Duque é que ele argumenta com todas as letras: quem não der o dízimo vai para o inferno. Isso é uma tremenda de uma heresia formulada pelos defensores do dízimo, quando na realidade texto fora de contexto abre pretexto para uma heresia, coisa que saiu aí dessa boca, uma tremenda de uma heresia. Em nenhum momento, em nenhum lugar há referência para esta argumentação. O dízimo nada tem a ver com a salvação de quem quer que seja. Mas vamos para outro vídeo também, eu queria mostrar aqui. Eu quero reputar tudo isso por perda a ganhar o Senhor Jesus. É o vídeo do R.R. Ou do Soares. contrário, não seremos abençoados. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Ele está dizendo com todas as letras nesse vídeo aqui que uma pessoa salva dá o dízimo. Só não dá o dízimo quem não é salvo. Onde está isso nas Escrituras, meu Deus? Onde está isso no texto sagrado e principalmente nos ensinos de Cristo e dos apóstolos? Para você ver até onde o nível de heresia pode levar uma pessoa a falar essas asneiras aí. Vamos mais? Não dá o dízimo que você ainda não é salvo. Você não dá oferta que ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Aliança da prosperidade. Aí vem o malabarismo, muito comum nos defensores da prática do dízimo, de usar justamente esse texto aí, ó, de Malaquias. Vamos lá. Porque ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8: roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Só que quem entende do assunto e faz a exegese e hermenêutica apurada dos textos de Malaquias 2 e 3, vai perceber ali que quem está sendo corrigido, quem está sendo chamado a atenção ali, são os levitas
sacerdotes que recebiam o dízimo, mas empregavam o dízimo de forma fraudulenta. Então o texto está mais para a correção dos sacerdotes no templo que não estavam fazendo o que deveria ser feito na relação do dízimo. Pode ver lá. Aí cria-se uma perspectiva de temor, de medo na massa, manipulando a massa, manipulando a mentalidade dos incautos, colocando eles debaixo de um jugo de servidão, minha gente. É impressionante, acompanhe mais. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Impressionante a capacidade de se formular uma heresia usando o texto fora de contexto. Observe o malabarismo que ele vai fazer agora nestes versículos aí. Roubarão-me a Deus, em que te roubam, diz meu oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus os roubadores. Está bem claro na palavra de Deus. Mas missionário, se eu der, faz falta porque você não dá. Olha para minha mão agora. O dízimo é o seu salário dividido em 10 partes. Eu vou parar aqui porque isso me causa náuseas, tá certo? Isso me causa náuseas, quando na realidade as escrituras não dá base para esta argumentação. Não existe um texto sequer falando que o indivíduo deixar de dar o dízimo vai contribuir para a perca da sua salvação. Quando na realidade a salvação é independente do que o homem possua, do que o homem seja, tá certo? Independe daquilo que ele tem ou daquilo que ele é. A mecânica da salvação é um ato exclusivo de Deus, é uma intervenção divina de Deus para salvar o homem penitente e pecador. Então não depende, tudo é pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, dos dízimos, das contribuições, não vem daquilo que você faz ou deixa de fazer, não vem das obras para que ninguém se glorie. É por graça e é pela graça. Somente pela graça, ok? Então, deixar de dar o dízimo não vai concorrer para a perca da salvação de quem quer que seja. E quem ensina isso, pelas escrituras, está ensinando heresia. O que eu entendo é que, como eu falei no vídeo anterior, existem 3 princípios ensinados por Paulo para a questão das ofertas e contribuições. A gente vê isso em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Lá está dizendo assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com avareza, pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao que dá, ao que contribui com alegria. Então eu posso ver aí 3 princípios, observe. O princípio da constância, aquela pessoa que é constante na prática das doações, das contribuições para os necessitados, ok? Para as massas menos favorecidas. Segundo princípio, o princípio da generosidade. Além dele ser constante, ele tem generosidade em contribuir, em ofertar. Não é um pesar na vida dele, ok? Então, ele contribui com constância, ele contribui com generosidade, e ele contribui segundo as suas possibilidades, irmão. Eu me lembro
quando eu era diácono, que ia com carro de mão fazer a coleta das doações para atender as massas necessitadas. Eu fazia isso todo domingo de meio-dia, porque era o horário de pegar todo mundo em casa, ok? Então eu ia de casa em casa, meu carrinho de mão, chapelão na cabeça, naquele sol do meio-dia, colhendo donativos. E tinha pessoas que davam muito, tinha pessoas que davam pouco. Eu cheguei na casa de uma irmã, e eu me lembro disso como se fosse hoje, que ela chegou e disse: olha, irmão, eu tenho pouco, e o pouco que eu tenho, eu vou contribuir para que o meu próximo tenha o que comer no dia de hoje. Ela chegou lá no armário, pegou um macarrão, quebrou no meio e disse assim: eu vou ficar com a metade para cozinhar para mim, e a metade o Senhor leva para que o meu próximo possa se alimentar também. Então, irmão, cada um contribua com aquilo que Deus propôs no seu coração, irmão. Agora, isso tudo com um propósito, para atingir as massas menos favorecidas, as massas necessitadas. Então é assim, eu acredito que na realidade existe ensino apostólico para a igreja na questão das contribuições, das ofertas, dos donativos e das coletas. Dízimo não ficou para a igreja. Dízimo é uma prática puramente judaica para os que são da lei. Os que estão debaixo da graça são ensinados apostolicamente a contribuir para a manutenção do reino de Deus. É isso que eu creio. Contribuir com constância, contribuir com generosidade e contribuir com proporcionalidade. Amém? Se você